Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Boa noite, eu sou o Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho e esse é o Filosofia no Cotidiano, um programa que busca trazer o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. No decorrer do programa, o nosso músico concertista William Gomes e a nossa convidada especial, a soprano Ana Luísa Ramos, ilustram as temáticas a serem discutidas. E ao final, como de costume, William Gomes fará um comentário estético acerca das músicas hoje executadas. Filosofia no Cotidiano vai ao ar sempre aos domingos das 21 às 22 horas, com reprise nas terças-feiras, das 20 às 21 horas. Na semana passada, demos uma pausa para refletirmos sobre o Natal. Nesta semana, voltamos com um ciclo acerca da estética, arte e mímese. E você acompanha agora o terceiro programa com essa temática. Essa noite, para expor e responder às questões, estará aqui o professor da Universidade Metodista de São Paulo, João Regis Lima, doutor em Filosofia pela USP. A relevância do tema desta noite, que adentra em campo de discussão estética, aparece como objeto indispensável em face ao rebaixamento superestrutural que experimentamos na cotidianidade. Admitindo que é do ser social dos homens o fato que determina sua consciência e tendo a arte em geral como exteriorização dessa consciência, buscaremos compreender que a realização artística de nossos tempos tem pagado alto tributo ao comprometimento e fragilidade que a nossa sociabilidade moderna tem concretizado. A experiência histórica de nossa era de modernização tem lançado o ser humano em um turbilhão que o torna cada vez mais brutalizado. Há aqui uma regressividade posta pelo individualismo, pelo estranhamento da vida, pela alienação de si e da compreensão do outro. Nesse sentido, a arte nos aparece acompanhando o moderno modo rebaixado de ser dos homens. Discutir teoria da arte é relevante na medida em que se busca aqui elevar o espírito a uma condição mais sensível e mais humanizada. E no próximo bloco, o professor João Regis Lima irá expor as suas reflexões sobre o tema proposto. Este programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais e Franco e Baixó Móveis. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho.
Estamos de volta com o programa Filosofia no Cotidiano. Esta noite com o professor da Universidade Metodista de São Paulo, João Regis Lima, que irá expor acerca do tema estética, arte e mímese. O professor pode ficar à vontade, eu sei que o professor irá expor também sobre a crise do objeto, mas fica à vontade. A minha ideia, bom, primeiramente boa noite, né? Queria agradecer o convite para esse programa. Já ouço até alguns comentários bem positivos sobre o programa e é um prazer para mim estar aqui hoje. Prazer é nosso. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre a questão da crise do objeto de arte, principalmente em tempos de Bienal aí, né? Muitas vezes as pessoas visitam a Bienal e ficam incomodadas, não entendem direito o que está acontecendo ali. Então, eu acho que pode ser bastante útil para todos nós refletirmos um pouco sobre essa questão. No que se refere à arte e mímese, a crise do objeto de arte, ela pode ser entendida justamente como passagem do paradigma mimético e posteriormente expressionista para um paradigma formalista. Então, para a gente não perder a mímese de vista, é importante fazer essa observação. Então, antes de mais nada, para falar da crise do objeto, só algumas palavras sobre como é que se constitui o objeto de arte tradicionalmente falando, né? Então, lembrando primeiro que a arte, no mundo antigo, né, é tekne, então é técnica, e se refere à produção de objetos de cunho utilitário, em grande medida. Isso é fundamental para a definição de arte no mundo antigo. Vai ser só no século XVIII que a gente vai ter o que a gente concebe hoje como as belas artes, justamente através da não vinculação do objeto de arte com o útil, né? Então, quer dizer, já é um passo que o objeto de arte dá no sentido da sua própria autonomia, né? E, bom, paradoxalmente, é um passo que esse objeto dá no sentido da sua própria crise, né? Isso acontece no século XVIII, a crise mesmo virá no final do século XIX para o século XX, né? Mas, tradicionalmente falando, a arte ela pode ser entendida como uma atividade que produz objetos com máximo de valor, né? Pensando aqui já nas belas artes, né? Objetos com o máximo de valor. São objetos que contêm o máximo de qualidade e o mínimo de quantidade. Dá até para pensar numa pirâmide, de modo que esses objetos, o máximo de qualidade e mínimo de quantidade, estariam no topo dessa pirâmide, né? Ou seja, seriam objetos pouquíssimo numerosos, se não únicos, né? E esse caráter de unidade, né, seria um dos elementos que conferiria valor a essa obra, né? Uma obra que seria dotada de uma aura, aquela aura
qual o Walter Benjamin se refere, né? E que é perdida justamente na era da reprodutibilidade técnica, não é isso? Mas tradicionalmente o objeto de arte ele é concebido como um objeto único, não é? E com máximo de qualidade e mínimo de quantidade. Essa pirâmide, claro que pode ser pensada em analogia a uma pirâmide de uma sociedade hierárquica, né? De modo que esses poucos objetos de máximo valor seriam possivelmente adquiridos por poucos indivíduos dominantes nessa sociedade, né? Esses poucos objetos de valor também sendo vistos como dotados de um valor espiritual e um status de idealização bastante elevado, né? Então essas características acabariam conferindo a esse objeto um status de modelo. Então, o objeto de arte, tradicionalmente, ele é modelar, ele é ideal, ele é único, ele traz consigo o máximo de qualidade, o máximo de valor, né? Então é interessante porque a partir daí a gente já pode associar a crise do objeto de arte à crise das sociedades hierárquicas. Então a gente pode pensar nisso em vários exemplos aí da história da arte, né? Se a gente pensa lá no Salão de Paris, nos impressionistas que se rebelaram contra o status quo, não é? E contra as formas consagradas, tanto de exposição quanto de classificação ou seleção, eleição de obras, né? A gente pode pensar no próprio Marcel Duchamp, aí, inaugurador da arte moderna, né? Marcel Duchamp, que nas próprias palavras dele faz uma arte em oposição à sociedade burguesa. Ele usa esses termos, inclusive, né? Essa exposição que a gente teve no MAM há pouco tempo, do Duchamp, eles trouxeram, isso é interessante, né? Trouxeram as cópias das obras, porque não há originais de Duchamp, isso é o máximo. Ou há pouquíssimos originais. Mesmo a fonte, né? O mictório público lá, que é uma afronta, né? Imagina isso em 1917 para a sociedade burguesa da época, o que não significava um negócio daquele, né? O Grande Vidro, que tem outro título também, Noiva Desnuda, Noiva Desnudada por seus noivos, no plural. Imagine, em 1917, uma noiva que tem muitos noivos, não é daquelas mais pudicas, não é? Então ele provocava mesmo. E se a gente lembrar dessa obra, a gente vai lembrar que ela traz no alto, completamente separado da parte de baixo, a representação da noiva, que é uma figura etérea, estranha, inatingível, quase transcendente, não é? Separada radicalmente da parte de baixo da obra, onde você tem os noivos. Noivos esses que estão ali em vias de trabalham com uma espécie de uma geringonça, de uma engenhoca, não é? Como se você precisasse fazer grandes malabarismos naquela sociedade para que você pudesse se aproximar um pouco mais intimamente de uma mulher. Há, inclusive, no alto dessa obra chamada Grande Vidro, gotas que são atribuídas ao sêmen do próprio Duchamp. O Duchamp, ele se dizia um depravado, né? Então, quer dizer, é para chutar o pau da barraca mesmo, é para provocar mesmo, né? Então você vê aí um exemplo dessa associação entre a crise do objeto de arte e a crise de uma sociedade hierárquica, né? Existem uns filmes do Duchamp muito interessantes.
Um dos que passaram aí na exposição mostrava assim, um grupo, era um cortejo fúnebre, né, formado por pessoas muito bem vestidas da alta sociedade burguesa da época, etc. e tal, e todos indo atrás de uma carroça que levava um caixão, né? De repente essa carroça começa a descer uma ladeira muito íngreme, e aí a coisa... eles perdem o controle da carroça, ela começa a descer muito rápido, as pessoas começam a correr, e não pode perder a pose, não pode perder a compostura, né? E bom, uma hora a carroça vai lá embaixo, se destrói, o caixão se desmonta todo, e dentro do caixão não tem nada, né? Quer dizer, não tem nada. De dentro do caixão sai um mágico, né? E esse mágico pega uma varinha de condão e vai batendo em cada uma das pessoas e fazendo que cada uma delas desapareça. Ou seja, um ritual, né, tradicional burguês, né, do cortejo fúnebre, etc. e tal, sendo ridicularizado, né, confrontado diretamente, como se fosse nada, como se significasse coisa alguma. Né, no momento que todos desaparecem da cena, tudo, inclusive o próprio mágico no final, né, põe a varinha na própria cabeça e desaparece. Isso é interessante porque esse desaparecimento desses elementos nos remete à dissolução que a gente vai ter ao longo do século XX de vários elementos das obras, dos objetos de arte, não é? Que a gente poderia imaginar, quer dizer, dissolução essa que a gente poderia imaginar que culminaria na arte conceitual, na qual você já não tem objeto, né? Então é interessante porque você pode pensar, por exemplo, na pintura do Monet, né, final do século XIX, aí, Monet que nunca foi completamente abstrato, mas preparou, abriu os caminhos, né, para a abstração da pintura. Uma pintura de um Monet maduro, claro que não um Monet ainda acadêmico, né, mas o Monet acadêmico está dentro do paradigma mimético. O Monet maduro já está no paradigma formalista, né? Ou caminha para isso. A mimese no Monet é uma coisa complexa, porque ele tem um compromisso empírico forte. As pessoas em geral veem as pinturas do Monet como uma coisa muito romântica, né? É horrível isso, não tem nada a ver, né? Mas eles tendem a ler no Monet algo de expressionista, né? Algo de expressão de uma interioridade subjetiva. Não é nada disso. O Monet ele tem um compromisso empírico fortíssimo. Inclusive ele é um estudioso das teorias da ótica, etc. O que ele procura fazer é pôr na tela aquilo que ele percebe, vamos dizer. Não aquilo que está no mundo. Seria uma visão ingênua de mim, né? Mas transferir para a tela aquilo que o impressiona do mundo, em termos de luz, em termos de cor. Então, em que medida há uma dissolução do objeto de arte no Monet? No Monet você já não tem o desenho, né? Então, todas as características de uma pintura tradicional, todas não, mas várias delas, já desaparecem no Monet. Então, você não tem desenho mais, você não tem perspectiva. Então, a própria linha do horizonte você já tem dificuldade de identificar. Ou ela é colocada muito alto na tela, ou muito baixo na tela, ou ela é completamente escondida. Sem a linha do horizonte você não tem como, né, imaginar o ponto de fuga e, portanto, as ortogonais e, portanto, a perspectiva, etc. Não há perspectiva, é uma pintura amadura plana, ou seja, que se assume como bidimensional, né, uma pintura caminhando na direção da sua autonomia, né? É uma pintura cujo tema também começa a se dissolver, não só porque ele vai perdendo nitidez, né? Mas também porque, aliás, é uma crítica que os impressionistas receberam por muito tempo, são temas muitas vezes triviais. Então eles pintavam o quê? As pessoas num piquenique de domingo no parque, né? Ninguém pintava mais o nascimento de Jesus ou a proclamação da independência, né? Não, eram temas absolutamente triviais,
E os impressionistas foram muito criticados por isso. Mas o que isso indica? Isso indica que o tema está se dissolvendo, né? Se a gente fizer uma analogia com a música, a gente pode pensar na perda da tonalidade. A música tonal aí pensada em relação à pintura figurativa e a música atonal, né, em relação à pintura abstrata. Então você vai perdendo o tema também, né? Então, não tem mais desenho, não tem perspectiva, não tem tema, ou o tema vai se enfraquecendo. Você vê, por exemplo, no Matisse, você pega a Sala Vermelha do Matisse, por exemplo, né? Que é uma pintura de 1908. É interessante você pensar nessa tela, você tem uma dificuldade enorme de ver nessa tela a diferença entre figura e fundo, né? Isso tem relação com a perda do tema. Que se eu perco o tema, eu perco também a composição, que a composição clássica, em geral, ela é feita por subordinação, não por coordenação. Eu tenho um ou alguns poucos elementos centrais em torno dos quais ou do qual orbitam outros elementos secundários, né? Então eu tenho essa composição montada assim. Mas se esse tema vai enfraquecendo, eu vou perdendo a dimensão da diferença entre a figura e o fundo, né? Então essa pintura do Matisse, a Sala Vermelha, por exemplo, ela traz, no canto esquerdo, por exemplo, tem uma janela lá, que também pode ser vista como um quadro sobre a parede. Então, ela é pintada de tal modo que você pode interpretar aquela parte da tela como uma janela, que seria, portanto, figura, cujo fundo seria a paisagem que você vê através da janela, ou você pode interpretar, né, aquilo como um quadro sobre a parede. Se for janela, a parede é figura e a paisagem é o fundo, é fundo. Se for quadro na parede, o quadro é figura e a parede é fundo. Então você fica, né, sem saber direito o que é figura e o que é fundo. Vários dos ornamentos da parede, do papel de parede, eles se continuam por aquilo que a gente supõe que seja uma toalha de mesa. Então você não sabe direito se aquilo é uma toalha de mesa que está na frente da parede ou se aquilo faz parte da parede. É difícil você ver a diferença entre figura e fundo ali. Então é mais um elemento de dissolução, né? É interessante a gente pensar nessa dissolução. Tem uma sequência de imagens que vale até a pena a gente mostrar, do Malevich. O Malevich que propõe o suprematismo na pintura, né? Então, o Malevich ele vai dizer o seguinte: suprematismo em que sentido? Ele vai dizer, a pintura ela é uma arte suprema, ela não deve nada a ninguém. A pintura não precisa se submeter nem às leis da natureza, da física, por exemplo, né? Nem à religião, nem à política, nem a coisa alguma. A pintura ela tem que ser pintura, né? Então, qual é a grande questão do Malevich? Como é que eu faço para produzir uma pintura que seja absolutamente autônoma, não é? E que, portanto, não represente nada? Aí entra a questão da mímese. Se a pintura é autônoma, ela não pode copiar o mundo, ela não pode reapresentar a natureza. Ela tem que apresentar, ela tem que apresentar-se e não reapresentar algo que está fora dela, que seria a natureza, né? Como é que eu faço para representar essa natureza, né? Então, se a gente pegar uma obra do início do Malevich, como, por exemplo, a Ceifadora, que é a Ceifadeira, né, que é uma obra de 1912, você vai ver que é uma obra que tem algumas características cubistas. O cubismo de 1904 já é
um elemento de dissolução do objeto. Né? Essa ceifadeira já tem essas características. Pega uma outra pintura do Malevich, que é O Lenhador, também de 1912. Você já nota uma diminuição na paleta. Então, é outra dissolução. Eu não uso mais todas as cores como Monet usava. Agora eu já diminuo a própria paleta. Né? Pega uma terceira obra, um pouco posterior, que é o Aeroplano em Voo, do Malevich. Só usa as cores primárias. Né? E formas geométricas. Estou dissolvendo completamente esses elementos. Né? Aí depois disso, eu tenho as duas grandes obras suprematistas. Quadrado negro sobre fundo branco, que é um quadrado negro sobre um fundo branco. Se alguém perguntasse, mas você pintou um quadrado, você não deixou de representar uma coisa, não é? Que existe na natureza. O Malevich responderia, não, uma forma geométrica como essa não existe na natureza. Então ela está sendo apresentada primariamente na pintura, como pintura. Eu não estou copiando nada que exista na natureza. É um quadrado negro, ou seja, sem cor, sem luz. É como se ele estivesse pintando coisa alguma. Né? E para fugir a essa crítica, a última obra que eu citaria do Malevich, que é Branco sobre Branco, que é um quadrado branco sobre um fundo branco. Quer dizer, quase como se isso tudo tivesse se dissolvido. Se você olhar essas 5 obras na sequência, até com uma certa rapidez, uma atrás da outra, você vê como aquilo vai se dissolvendo, dissolvendo, até que desaparece, né? Como uma nuvem branca sobre o fundo branco. Na música você tem algo equivalente, ou seja, essa busca do que é o elemento, até para pensar um pouco na fenomenologia, né? O que é que eu posso tirar da pintura para que ela ainda assim continue sendo pintura? Posso tirar o desenho? Posso. Posso tirar a perspectiva? Posso. Posso tirar, né, o tema? Posso. Posso tirar... E ainda ser pintura. Né? E na música? É porquê da fenomenologia, né? Estou buscando, assim, eu ponho tudo entre parênteses, vou tirando tudo o que dá para tirar, ficando apenas com a essência. Né? Na música, a música concreta do Pierre Schaeffer. O que o Pierre Schaeffer faz? Ele se atém ao átomo da música, que é o som. Que som? Qualquer som. Não precisa ser os sons da paleta sonora dos instrumentos de orquestra. Então, nesse sentido, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar os ruídos em sons musicais. É a emancipação do ruído. Né? Qualquer som pode ser usado para música. Como qualquer cor pode ser usada para pintura, qualquer som pode ser usado para música. Né? Então, só para encerrar, aqui a gente tem esse paradigma formalista no qual os elementos puramente formais de uma arte que se busca autônoma, né, se impõem. Né? De modo que, ao invés de você reapresentar mimeticamente os elementos, como nos paradigmas miméticos anteriores, não é? Você apresenta esses elementos, formalmente. Eu acho que eu falei demais já. Não, tá ótimo, professor. Bom, é uma pena, temos que ir agora para os nossos comerciais. E no próximo bloco vamos continuar com o professor João Regis Lima, respondendo algumas questões sobre as ideias expostas por ele nesse bloco. Filosofia no Cotidiano volta já, não saia daí.
está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse terceiro e último bloco, continuamos com o professor da UMESP, João Regis Lima, agora respondendo algumas questões acerca dos problemas por ele levantados. Professor, a primeira questão aqui que eu gostaria de abordar seria sobre a obra de arte estar criando, está dando possibilidade de novos mundos. O Paul Ricoeur, na sua releitura da poética do Aristóteles, ele coloca que quando o artista, né, cria a sua obra de arte, né, ele sai do mundo comum, ele cria um novo mundo a partir da obra de arte, e quando essa obra retorna ao espectador, né, o espectador, ao ter essa experiência com a obra de arte, ele se transformaria, ele tem uma transformação, mas isso se realmente tem uma experiência realmente com a obra, ou seja, a experiência que o Ricoeur fala é entrar no mundo da obra, em que o autor quis proporcionar, esse novo mundo que o autor quis transformar. Você citou vários exemplos muito interessantes, por exemplo, o Grande Vidro, né? Na possibilidade de um mundo novo entre as relações entre noivo, noiva, etc. Pelo menos eu observei assim. Como na sua questão, que você fala da dissolução da arte, como poderia o espectador, ou não seria bem o espectador, aquele que participa realmente da obra de arte, ter essa experiência, participar efetivamente dessa experiência de obra de arte? É interessante e oportuna a pergunta, porque ela tem tudo a ver com a Bienal, com o tema da Bienal, né? Que é em vivo contato. É justamente esse o tema da Bienal, né? E é interessante porque as pessoas, em geral, dizem que a Bienal é a Bienal do vazio, né? Que não tem nada lá, né? Tem 40 obras, se não me engano, diferentemente de outros anos, que você tinha muito mais, né? Mas eu acho interessante a proposta dessa Bienal, porque cada obra que ali está, eu não vou nem dizer exposta, está proposta, né? Ela é um convite ao visitante, né? Para que ele não seja mero espectador, né? Então, um convite à participação mesmo. Então, tem lá, na primeira semana só, não teve depois, nas outras, né? Você é convidado a participar da elaboração de uma enciclopédia não especializada. Então, você tem uma série de conceitos, de ideias, de questões, né? As mais diversas possíveis, né? O que é pobreza,
né? Como se faz uma canoa, você cruza essas questões do modo como você quiser, escreve o que você quiser, e o que você escrever, inclusive pode fazer gráficos, esquemas, etc. e tal, vai ser depois incluído numa enciclopédia com todo o cuidado gráfico, etc. e tal, mas é uma enciclopédia de impressões, quer dizer, é uma impressão, né, sobre impressões, quer dizer, sobre o discurso não oficial, né, o discurso leigo, etc. Não acadêmico. Para você realmente participar disso, você fica ali uma meia hora no mínimo. Você se senta, você lê o que os outros escreveram, você pensa, no mínimo. Tem outra obra lá no terceiro andar que convida você a escolher 8 fotografias, entre sei lá quantas que tem lá. Você escolhe 8, você põe aquelas 8 na sequência que você quiser e dá um título para um pequeno livro que você na hora imprime e sai da Bienal com um pequeno livro de fotografias, né, cujo recorte foi você que fez. E você não fica menos do que 30, 40 minutos escolhendo as fotos. É uma delícia o processo de você, né, mergulhar naquele universo, né, da produção fotográfica e fazer o seu recorte daquela produção fotográfica, por exemplo, né? Então, você tem uma outra parte em que você tem todos os arquivos de todas as bienais que já existiram abertos para você consultar. Porque a Bienal ela não tem um acervo próprio, né? O que passa vai embora. Uhum. Mas o que você tem que fica de uma Bienal? Tem os catálogos. Então você tem acesso a todos esses catálogos, né? Acesso irrestrito, total acesso, né? Então são convites à participação. Isso me faz lembrar os trabalhos da Lygia Clark, né? Que convidam mesmo o visitante a pegar na coisa. Então há trabalhos, por exemplo, que você fica de olhos fechados, no escuro. Às vezes, em alguns casos, você é convidado a tirar a roupa. Você tira se quiser ou não. Fica lá, e aí pessoas que você não está vendo vão passando, sei lá, objetos diferentes, né, gelo, etc. No seu corpo, você vai tendo aquelas sensações, e isso vai criando um novo mundo, né? E você sai diferente dali, de alguma maneira, né? Existem obras que são feitas para vestir, para você sentir mesmo no seu corpo, né, você ficar completamente integrado na obra, né? Isso me lembra os Penetráveis do Hélio Oiticica, que são quase que uma evolução, uma palavra ruim, né? Mas vamos usar essa palavra aqui agora. O processo pelo qual o Hélio Oiticica passa na reflexão sobre a pintura, né? No qual ele se pergunta, mas será que a pintura precisa ser bidimensional? E se eu pegar um pedacinho da tela, que é um pano, né, recortar uma janelinha e dobrar para fora, ficar aquela janelinha para fora, não é mais bidimensional, deixou de ser pintura? E se eu pegar a tela, que é um pano, e fizer tirar da moldura e fizer uma barraquinha, deixou de ser pintura, virou arquitetura, né? E se eu fizer paredes divisórias com as telas e convidar as pessoas a entrarem, né? Ele chamava isso de penetráveis, né? Então são, quer dizer, já é o limite entre a pintura e a instalação e a arquitetura, uma característica da chamada arte pós-moderna. Você não sabe mais o limite entre as coisas, você não sabe mais se é pintura, se é moda, o parangolé do Hélio Oiticica. O que são os parangolés? Aqueles mantos do Hélio Oiticica. São pinturas para vestir, né? E se eu pegar a tela, que é um pano, ao invés de pôr na moldura e pendurar na parede, se eu vestir, né? Então ele, numa Bienal em 1960 e alguma coisa, ele convidou passistas da Mangueira, eles invadiram a Bienal, né? Um monte de gente da Mangueira vestido de pinturas, com os parangolés. Foi todo mundo preso, foi todo mundo expulso, né? Muito bom. Professor, mas só para complementar, até a conversa que eu e o Henry já tivemos, assim, que essa experiência realmente é boa, porque difere um pouco dos passeios pelo Louvre, né? Ah, sim. Uhum.
Porque muitas pessoas falam, eu fui lá no Louvre, não sei o que. Daí se pergunta alguma coisa, não, fiquei ali 2 horas, né? Talvez 2 horas nesse novo conceito não, nessa ideia dessa Bienal que estamos tendo agora, você conseguiria ver 4 obras de arte, pelo menos meia hora para cada uma, para experimentar realmente uma obra de arte. Eu já fui 4 vezes nessa Bienal. Já fui 4 vezes nessa Bienal. Eu devo ter visto meia dúzia de obras, né? Olha, a vez que eu mais gostei, que eu visitei o museu, a galeria lá de pintura de Londres, a vez que eu mais gostei, falei, vai ter uma visita guiada de graça, beleza, né? Vou ver um monte de coisa. Os caras pararam em frente a uma pintura, senta todo mundo no chão, né? Ficamos ali 1h30 diante de uma pintura. Foi a visita de que eu mais gostei. Né? Quer dizer, você de fato entrar na coisa, você refletir sobre a coisa. Já notaram que as pessoas passam mais tempo nos museus olhando as etiquetas das obras do que a própria obra? Então, primeiro a pessoa olha a etiquetinha. Tá bom, agora já entendi. Já encaixei no meu sistema de significações. Agora, aí você olha rapidinho, tá bom, já está classificado, já está entendido, então não tem graça mais. Já catalogou, né? É empobrecedor essa experiência. E nesse sentido, aí dá para se pensar 2 coisas, tanto nessa experiência que os novos contempladores, quer dizer, o homem moderno, vamos tirar o homem moderno, o homem contemporâneo, tem em relação à contemplação, quer dizer, essa maneira limitada de contemplar a arte, né? Nós já discutimos até isso aqui em outro momento, e o objeto artístico. Então, quer dizer, vamos colocar da seguinte maneira, que a arte moderna, ou a arte contemporânea, a arte do último século, pelo menos até aqui, né? Ela passou por um processo que é de dissolução de si, quer dizer, né? Ela perde o sentido do objeto anterior da arte, quer dizer, ela vai se perdendo, né? Isso foi colocado, quer dizer, é o não desenho, é a não perspectiva, é a bidimensionalidade, e assim vai, né? Quer dizer, a busca da autonomia da arte, o tema que é dissolvido, quer dizer, toda essa questão. E aí, nós temos arte significando também o indivíduo, quer dizer, não quero aqui arriscar e até peço perdão assim aos mais teóricos, inclusive, né? Se num certo sentido não há aí um triunfo mimético. Porque, de alguma maneira, essas obras, se elas exteriorizam interioridades humanas e ela é própria de um ser humano que também, num certo sentido, se dissolveu à medida que ele passou por um processo de alienação de si, alienação do outro, né, de incompreensão da vida, né, da rapidez que o contemporâneo nos traz, né? E aí fica a pergunta, né? Quer dizer, olhamos para esses novos objetos, o branco sobre o branco, olhamos para as instalações, aquela instalação que uma vez eu vi no MASP, no MASP não, no MASP, era uma tábua e um prego, né? Não lembro nem o autor, era e um prego, quer dizer, o que é aquilo? Quer dizer, fica-se no âmbito da fenomenologia, sabendo que a fenomenologia é algo que pode atingir humanos e animais, e nos coloca na sua questão pré-racional, não é? E aí eu queria fazer várias perguntas. Nesse sentido, onde nós podemos entender o que é a arte, o que é o humano, o que é a universalidade, o que é a genericidade humana, né? Qual é a relação que o senhor poderia então estabelecer aí, aprofundando um pouco mais isso que eu disse vulgarmente, com o cotidiano, né? Como é que fica o conceitual da arte? Porque a arte também, assim, toda essa dissolução, ela fez parte de um planejamento racional, que ela foi intencional, teve um telos, né? Essa dissolução. E aí, uma das coisas que se coloca é que essa arte ela é anti-acadêmica. Mas, no entanto, o homem atual, há homem menos acadêmico do que o atual, e nesse sentido, quer dizer, o anti-acadêmico e a predileção por uma obra que é conceitual não se torna aí um contrassenso? Se ela exige o conceitual, mas ela se propõe anti-acadêmica, não é um paradoxo? Isso é um problema muito discutido, por exemplo, entre os músicos
contemporâneos, principalmente o pessoal da música eletroacústica, né? Que é a exacerbação no âmbito, usando como instrumental os computadores, etc. e tal, né? A exacerbação do paradigma formalista. Então, que dificuldade é essa? É o distanciamento que você tem cada vez maior, paradoxalmente, né? Porque na sua pergunta você fala, como é que isso pode trazer uma aproximação do visitante com a obra de arte? Por um lado, né? A gente viu alguns exemplos, mas por outro lado, esse conceitualismo exacerbado, formalismo exacerbado das artes contemporâneas acaba afastando o espectador, para usar esse termo, da obra. Né? Cada vez mais, o Arthur Danto ele costuma dizer o seguinte, que para você entender a arte contemporânea, a arte ela cada vez mais se confunde com a filosofia. Em que sentido? No sentido de que para você entender a arte contemporânea, você não pode mais ter aquela pura experiência desinformada, né? E até ingênua com a obra de arte, para que você tenha uma experiência estética, né? Quer dizer, você vai no Louvre e você vê lá determinadas pinturas, você não entende nada de arte e você tem uma experiência estética no sentido tradicional, né? Do que a gente entende por experiência estética. Para você ter uma experiência estética hoje em dia, com arte contemporânea, diz o Arthur Danto, só se você conhecer a história do autor, a proposta do autor, o conceito da obra, etc. e tal. Sem isso não há fenomenologia, né? Quer dizer, claro que sempre você tenha alguma impressão ou alguma experiência. A ontologia é indispensável nessa questão. Quer dizer, você só vai perceber, compreender aquela arte a partir de uma possibilidade de compreensão ontológica da obra, né? e do autor. Exatamente. A determinação social, a função social da obra e assim vai. Então, e os compositores contemporâneos, eles têm se batido muito com essa questão do distanciamento. Você vai ouvir um concerto de música eletroacústica, né? Eles são bastante esotéricos, né? São bastante herméticos, né? E você precisa ter, você vai ouvir uma peça de música concreta do Pierre Schaeffer, que é música feita com a gravação, vamos usar um termo contemporâneo que não era do Schaeffer, porque não existia isso na época, 1950, quando foi inventado o gravador de rolo, né? Você tem o sampleamento, a gravação de sons, ruídos, latido de cachorro, o ranger da porta, etc. e tal, e faz música com isso, né? Se você sabe qual é toda a busca formalista do Schaeffer, né? E aí se torna uma coisa fascinante, interessantíssima, né? Toda a preocupação dele de uma reeducação da audição, no sentido de buscar uma descontextualização, a fenomenologia de novo, né? Descontextualizar completamente a experiência, limpar tudo que der, despir aquilo de tudo que der para despir, deixar só o que não dá para tirar, né? Para você obter uma nova audição, né? De modo que você chegue ao limite, por exemplo, de ouvir um piano sem saber que se trata de um piano. O Schaeffer busca esse tipo esse grau de descontextualização da audição, né? Quer dizer, se você tem tudo isso em mente, se você sabe de tudo isso, a sua audição tem, né, um interesse todo especial. Mas para a pessoa que não tem essa informação toda, isso dificulta. Por isso que o Arthur Danto diz que sem essa... quer dizer, a filosofia e a arte se aproximam bastante nesse aspecto contemporaneamente, né? Isso é paradoxal, porque você afasta cada vez mais a arte do cotidiano, né? A pop art tentou o contrário, mas aí para você saber, você tem que entender qual é o conceito da pop art, né? É pegar aquilo que é do cotidiano, que já é invisível
pela saturação semântica, ou seja, a garrafa de Coca-Cola que você vê todo santo dia. Esse copo, por exemplo, é muito bonito esse copo. A gente vê todo dia isso, ninguém nem olha, nem vê esse copo. Né? Então os caras faziam o quê? Pegavam um copo como esse, colocavam no museu com um spot em cima do copo, você passava e falava, uau! Então, tornar visível de novo o que se tornou invisível pelo excesso de visibilidade. E o contrário, né? Tornar invisível o que se tornou excessivamente visível. Então pegar, por exemplo, o Marilyn Monroe, super visível, e torná-la invisível como? Fazendo uma exposição em que você tem 500 Marilyn Monroes iguaizinhas, só que pintadas com cores diferentes. Você olha as 2, 3, 5 primeiras, depois você não olha mais. Aquilo some, desaparece, né? Então, são questões que são pensadas na arte, né? O quão próxima a arte deve estar do homem e do cotidiano, e quão próxima ou afastada ela consegue estar, né, do homem e do cotidiano. Na obra do Pirandello, da qual eu pesquiso, e numa entrevista que ele deu para o pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque. Sim. Sérgio Buarque de Holanda, aqui no Brasil, historiador, quando ele esteve aqui no início do século XIX com a sua trupe de teatro, o Sérgio Buarque fez uma pergunta para ele, falando, pô, a sua arte, né, porque a arte do Pirandello, o teatro dele fez sucesso na França e na Itália teve sérios problemas por causa dessa questão da dissolução realmente, né? E quando o Sérgio Buarque fez uma pergunta nessa questão, ele falou, não, a minha questão, o meu teatro é mostrar o quanto o homem não consegue se entender com ele mesmo e com o outro, né? Pelo problema talvez já superado, não sei se realmente superado, o problema da subjetividade com a objetividade, né? Então eu acho que nessa questão aí também tem muito a ver, né? Essa questão do teatro pirandelliano. Que ele na realidade ele quer a aproximação, ele afirma como criador, né, que a arte dele pretende aproximar o telespectador do seu teatro com a vida cotidiana, com os problemas da vida cotidiana, né? Então é esse paradoxo que acho que o Hélio Oiticica, né, tem essa preocupação. Todos os neoconcretistas brasileiros, em reação aos concretos, né? Os concretos eram aqueles radical e friamente formalistas, né? E faltava o jeitinho brasileiro, né? Faltava o jogo de cintura, que é justamente a reação neoconcreta. Então se você pensa, por exemplo, no Volpe, o que é a bandeirinha de São João do Volpe, se não a agregação do jeitinho brasileiro a uma forma geométrica, né? Então é o neoconcretismo ali, né, perfeito. Você, né, ao invés de pensar no Mondrian, aquela coisa, né, quase que religiosa, transcendente, né, é um neoplatonismo mondriano. Ele busca a pintura ideal, ele busca ali, né, a relação com o ideal. Ao invés de você se ater a essa frieza racional, que aí não é tanto o Mondrian, mas os concretistas brasileiros, você tem aquela pintura com um jeitinho. Você pega, por exemplo, vale até a pena mostrar a imagem, os meta-esquemas do Hélio Oiticica. Os meta-esquemas do Hélio Oiticica são citações do quadrado negro do Malevich, que é aquele quadrado rígido, mas imagina vários quadrados na tela dançando, né? Você olha para eles justamente porque eles não estão geometricamente colocados de forma rígida na tela, eles estão um pouquinho deslocados para cá, o outro um pouquinho deslocado para lá, o outro não é bem um quadrado, ele, né? E assim por diante, vários um do lado do outro. A sensação de movimento que você tem é tal que parece que aqueles quadrados estão... É o neoconcretismo, é o jeitinho brasileiro.
É a pintura que vira parangolé, que vira manto de passista de escola de samba. Né? Então é para trazer mesmo Tropicália. O termo Tropicália não é do Caetano, é do Hélio Oiticica. Né? Então ele tinha essa preocupação de vincular a arte com a vida. A arte tem que acontecer na rua. Um pouco tem disso na Bienal da agora, né? Quer dizer, o segundo andar vazio, né? Além de servir para mostrar a arquitetura nua do prédio, que é muito interessante, né? É um pouco para protestar contra a prisão que representa você ser obrigado a fazer Bienal naquele prédio, que é tombado e no qual você não pode pregar um prego na parede. Então, como é que você faz uma exposição de arte se você não pode intervir no ambiente? Não pode fazer nada ali, é tudo sem encostar nas paredes, sem encostar no... Então eles fizeram esse protesto e tem uma série de obras que acontecem na cidade, né? Espalhadas na cidade, quer dizer, um contato mais direto. Mas essa questão da aproximação, o afastamento do cotidiano e da vida, é uma questão que está presente na arte contemporânea, né, de várias maneiras, né, e é um problema. Bom, professor, eu gostaria de agradecer então a sua presença mais uma vez e gostaria de aqui já lançar convite para futuras discussões. O prazer foi todo meu e estou ansioso para a próxima vez. Que ótimo. E gostaria de agradecer também a Ana Luísa Ramos, que é a soprano, que está aqui hoje ao acompanhamento do professor William, né, executando uma bela canção aí do século XVIII, que o professor, toda vez que nós terminamos o programa, professor João, o que acontece é o professor William, ele faz um comentário estético sobre a obra que ele escolheu. Como nós estamos trabalhando a questão da mimese, a temática é muito mais abrangente. Então, embora hoje nós tenhamos apresentado muito mais uma discussão sobre a arte contemporânea, sobre a Bienal, sobre os problemas da arte do século XX e, num certo sentido, até em contraposição à questão mimética, o professor William recupera uma obra de um autor ainda que transita entre o Renascimento e o Barroco, que ele vai explicar agora para nós. Vamos lá, professor. Fique à vontade para a sua exposição. Boa noite. Bem, hoje, fugindo do costume da música instrumental, convidei a soprano Ana Luísa Ramos, professora de canto e uma amiga muito querida, para nos agraciar com sua belíssima voz. Executamos Amarilli, que é um madrigal de Giulio Caccini, compositor italiano que viveu entre o fim do Renascimento e o início do Barroco. Foi um dos precursores do gênero da ópera, que passou a exercer grande influência no período barroco. Madrigal é um gênero musical secular, geralmente constituído de temas heróicos, campestres e até libertinos. Uma das principais características é a utilização de uma técnica composicional em que a melodia era construída em função do texto, ou seja, valoriza-se a poética, tentando referenciar o sentido através do melos, dos sons e ritmos. Aqui é possível estabelecer uma relação entre arte e mímese, já que expressa os afetos humanos. O madrigal, juntamente com outros gêneros, deu origem ao que chamamos de ópera. A segunda peça que executamos foi uma famosa área da ópera Xerxes, Ombra mai fu, que significa Nunca Houve Sombra, do compositor alemão Georg Friedrich Händel, que respirou e contribuiu com os ares estéticos do período barroco alemão. Foi muito famoso na Europa por conta das várias óperas de sucesso que compôs. Essa belíssima área, que nada mais é que a entrada da ópera, descreve o encantamento que um poderoso rei persa tem quando encontra a sombra de uma árvore, então entra em pleno estado de contemplação à natureza. Gostaria de agradecer a Ana Luísa, que é a dona dessa belíssima voz, que tivemos o prazer de ouvir, e também recomendar a vocês, queridos telespectadores, que prestigiem a música culta e abram os ouvidos para a arte de verdade. Bom, estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença aqui do professor João Regis Lima, doutor em Filosofia pela USP. E quero agradecer também a soprano, nossa convidada especial que tivemos aqui hoje, Ana Luísa Ramos, pela participação dela com o músico William. E gostaria de agradecer também a você, nosso telespectador, que nos acompanha pela TV Cantareira.
Visite o nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e envie sugestões, críticas e perguntas para o nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. E gostaria de agradecer aos colaboradores deste programa, a DAF Soluções Digitais e a Frank Bachó Móveis. Boa noite e até o próximo domingo. Lembramos que você pode assistir ao programa Filosofia no Cotidiano também pelo portal da TV Cantareira, no mesmo horário em que ele é transmitido no canal 12. O endereço do portal da TV é www.tvcantareira.com.br. Boa noite e até o próximo domingo.